Na semana que passou, eu observava um programa na televisão que falava a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, que nós temos a experiência local em Brusque, que é em Brusque o maior plano habitacional da história da nossa cidade, e também é o maior plano habitacional da história do Brasil. E teve um depoimento, vereador Simas, de uma senhora que foi uma beneficiária de uma das casas do Minha Casa Minha Vida, que me chamou a atenção e que aí me fez pensar em falar sobre esse tema aqui na Câmara hoje. Ela falou a seguinte frase: hoje eu tenho um endereço, hoje eu tenho onde morar, então hoje eu existo. Ela disse isso, hoje eu existo. E aí, refletindo a respeito disso, pensei em falar a respeito do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Brusque, que também já foi tema de debate aqui, que é intenção e meta do governo Paulo Essel de executar mais 1.000 moradias até o final do seu mandato em 2016, para dar continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida na nossa cidade. Pensei em falar a respeito disso. Seria um tema que nós poderíamos explorar. Afinal de contas, é uma revolução na nossa cidade. Mais de 1.000 famílias saindo da fila da habitação para ter o seu lar, passarem a existir. Aí pensei também em falar a respeito do programa de regularização fundiária, que também já foi tema de debates aqui na Câmara, onde as pessoas estão tendo na nossa cidade a oportunidade de ter o seu terreno, o seu imóvel, a sua casa, no papel passado, doutor Celso, na sua mão, poder dizer que é dela e provar isso, frente a quem quiser. E isso também é um tema importante que vem se transformando a nossa cidade, principalmente nas comunidades de antigos loteamentos, antigos planos habitacionais, aos quais não houve naquele momento o devido zelo por esse valor jurídico, por N motivos que não cabe a gente fazer qualquer tipo de julgamento a respeito disso. Mas aí eu pensei em mais uma coisa. Nós, aqui na Câmara, também fazemos uma parte importante na busca do direito de dar um endereço para as pessoas, de dar um local para as pessoas morarem. Fazer com que elas existam, como disse aquela senhora no programa da TV. E aí a gente vê aqui a nossa pauta, e uma vez eu já recebi uma crítica disso, porque os vereadores só aprovam nome de rua. Tem muito nome de rua, a gente fica aprovando nome de rua o tempo inteiro. Como se desmerecendo isso. Na verdade, é muito importante a rua da gente ter um nome. É essencial para muitas coisas, inclusive para o cidadão que às vezes quer fazer um desmembramento, para o cidadão que quer... enfim, já tem uma situação lá onde tem várias casas de uma mesma família, no mesmo lote, mas que tem uma série de problemas reais para as pessoas. E a Câmara participa da solução desse problema a partir do momento que as pessoas procuram esta Câmara ou algum destes vereadores e buscam efetivar o nome da via, denominar a via, fazer com que aquela via passe a ser uma via pública reconhecida no município. E isso tem aumentado, o número de vias que a gente tem votado aqui nessa legislatura tem aumentado. Algumas pessoas podem se questionar se isso, o que está acontecendo. E aí eu tentei buscar as explicações. Só para fazer um levantamento, de 2009 para cá. Em 2009 foram 17 ruas denominadas aqui pela Câmara de Vereadores. Em 2010, 22. Em 2011, 24 ruas. Em 2012, 53 ruas. Em 2013, 34 ruas. E até agora, em 2014, 58 ruas. Passaram pelo processo... porque lá como é que funciona para você denominar a sua via? Essa fala não é para os vereadores estão careca de saber as razões, a maneira de como se nominar uma via, mas parte da população talvez não saiba. Uma denominação de via, ela consiste em o cidadão procurar a prefeitura, o setor de planejamento da prefeitura, e buscar lá, fazer um parecer se a sua via tem a infraestrutura mínima
para receber o nome de via. De acordo com a lei número 2875/2005, que estabelece os 3 requisitos mínimos de infraestrutura, entre os quais rede de água, rede de esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, meio-fio e pavimentação, que a rua deve conter pelo menos 3 destes, para que a rua possa se transformar numa via pública com nome oficial aprovado pela Câmara de Vereadores em Brusque. Então, o cidadão ele procura a prefeitura para fazer esse laudo e depois procura um dos vereadores, ou pode procurar direto um vereador que vai auxiliar na busca desse laudo da prefeitura, para que depois, através de um processo que tem que ter no mínimo 80% de adesão da rua, um abaixo-assinado, no qual a população daquela rua confirma se quer, se ela aceita aquele nome que foi proposto, apresenta também uma biografia, caso o nome da rua venha a ser uma homenagem a algum cidadão já falecido, faz aquele processo, o abaixo-assinado, entrega para o vereador apresenta na Câmara de Vereadores e, após 2 votações, é transformado em nome de via. É denominado, vai à sanção do prefeito, e a prefeitura depois tem um prazo para colocar o nome oficial na via. No ano de 2014, vejam só, foram 77 processos até o momento deferidos lá no setor de planejamento da prefeitura. 77 processos de denominação de via foram deferidos e 43 indeferidos. No ano passado, foram 37 processos de denominação de vias deferidos lá no IBPLAN e 49 indeferidos. Ou seja, então tem um aumento no número de deferidos e uma diminuição no número de deferidos até o momento. O que isso significa? Significa que nós estamos vivendo um processo onde um dos grandes desafios da nossa última década, diversas vias da cidade, que pelo modelo de desenvolvimento da cidade, elas não tinham a devida infraestrutura, elas começaram a ter. Nós começamos a ver diversas vias que não tinham drenagem passar a ter drenagem. Nós começamos a ver diversas vias que não tinham pavimentação passarem a ter pavimentação. E com isso, as pessoas finalmente, algumas delas que já esperavam há muito tempo, estão podendo denominar a sua via, fazer aquela homenagem para um ente que já faleceu e ter o seu direito a existir, ter o seu endereço para quem quiser verificar. Na experiência que nós tivemos na cidade de Brusque, do orçamento participativo, a gente veio observando, vereador Valmir, desde o ano de 2009, uma diminuição frequente, constante, no número de vias que são pedidas para pavimentação. O primeiro orçamento participativo foi dominado pela história do tapete preto. O segundo também. Já a terceira edição já foi um pouco menor, essa última não tanto. Outros serviços públicos, outros equipamentos públicos estão surgindo da pauta de reivindicações das nossas comunidades. É comum a gente ver agora, por exemplo, o pedido de unidade de saúde em bairros que não tinham a esperança de tê-las no passado. É comum a gente ver também o pedido de creche, de novos equipamentos de creches públicas em bairros que não tinham a esperança de tê-los no passado recente. Isso tudo demonstra o quanto a cidade vem sendo transformada. E eu acho que o indicativo hoje, nesse período, desde o início desse ano, eu coloquei um modelo, vereadora Marli, na mão de alguns líderes comunitários que me procuraram para fazer a denominação de via. Eu coloquei um modelo explicativo, vereador André, de quais são os passo a passo para você fazer o nome de via. E está, de vez em quando, um cidadão me ligando: olha, Felipe, a rua tal, a gente quer fazer a denominação da via, porque o pessoal já teve acordo com isso, e vem aumentando. Hoje eu apresentei, acho que foram 4 projetos de denominação de via com esse sentido. Então, talvez para as pessoas, para a grande maioria de Brusque que vive nos espaços da cidade, onde já estava consolidado com pavimentação, com drenagem,
nos diversos espaços da cidade, onde já havia nomenclatura nas vias, talvez haja até essa percepção, né, não dando o devido valor para esse trabalho que a Câmara de Vereadores, ela executa. Porém, para aquela pessoa que mora numa rua que não tem nome, ou para uma pessoa que mora numa rua que não tem asfalto, ou para uma pessoa que mora numa rua que não tem drenagem, aquilo é a coisa mais importante do mundo. Portanto, e é talvez o maior programa social do governo atual, é o asfalto. Porque você levar o asfalto para as comunidades, e a gente já teve a oportunidade de demonstrar aqui que 90% das obras de pavimentação do governo atual são feitas nos bairros. Você levar o asfalto, você levar a pavimentação para as comunidades em Brusque, é levar o desenvolvimento, é levar a qualidade de vida, é levar é levar uma vida melhor para perto das pessoas, é levar, quando a gente faz aqui um projeto de lei que denomina via, é levar a possibilidade do cidadão ter um endereço. Então, tudo isso vem modificando a nossa cidade, melhorando a nossa cidade. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, a pauta vai mudar. É possível que a gente não tenha mais tanto nome de via para votar aqui, nem tanta via no município para pavimentar, elas vão ficando escassas, nós vamos vencendo desafios. E isso vai fazer com que também a nossa pauta, a pauta de reivindicação da comunidade mude, porque as reivindicações, a luta por mais direitos, ela nunca vai cessar. Quando nós vencermos os atuais desafios, aquilo que está no... Eu dou o exemplo do emprego, por exemplo. Há 12 anos atrás, o desafio era o emprego. Só se falava em emprego em todas as campanhas eleitorais, porque era o grande desafio. Nós, com o modelo econômico que foi estabelecido, desenvolvimentista, isso foi colocado na pauta do passado. Não está mais na ordem do dia. E isso também vai acontecendo, de certa forma, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso local. Conceda uma parte ao vereador Valmir. Primeiro dizer que, muitas vezes, coisas aparentemente simples, né, têm um significado tão grande. Nós aqui não precisamos dizer, por exemplo, em relação às praças, ATIs, as unidades de saúde, uma série de UPAC, né, as obras que têm às vezes impacto aparentemente maior, né, mas quando o senhor levanta toda essa discussão em relação à rua, queria parabenizar por isso, porque exatamente naquele ponto que o senhor dizia, muitas vezes quando se tem a rua, se tem o correio chegando, se tem as coisas próximas, não se percebe, e muitos não têm às vezes a sensibilidade que é essas necessidades que existem aí na cidade. Eu penso que o governo, através desse programa também, ele acaba dando essa dignidade para as pessoas, né? Porque faz a diferença, né? Nós vimos aí alguns morros também, né? Quando foram através do cimento, né? Que pessoas que não conseguiam subir para suas casas, a não ser tirando o sapato, e essa realidade não é longe daqui, é aqui na nossa cidade. Quanta diferença também fez. Então a gente espera que isso também continue. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Conceda uma parte, vereador Ivan. Obrigado, vereador. Quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, até mesmo porque é importante que a comunidade saiba a importância que é a denominação de uma rua. Porque antes de denominá-la, é bom que fique bem claro, o que muitos acham que é responsabilidade da prefeitura ou do poder público a sua manutenção, e não é. Ela passa a ser de responsabilidade da prefeitura a partir do momento que ela é denominada oficialmente. Então isso é importante que se deixe claro e que se diga realmente a importância da denominação de rua. Mas eu espero também, vereador, que não se acabe essas ruas para denominar nem para pavimentar, porque a mobilidade assim exige que nós abrimos novas artérias, façam a continuidade da beira-rio, a construção de novas pontes, de viadutos, se houver necessidade, porque nós nós estamos vendo, né, que vai existir a necessidade premente disso. Por isso, né, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Concordamos, vereador Ivan. Acho que... mas a grande diferença é que daqui para frente, e é bom que, independente das paixões políticas, daqui para frente, que essa cidade tome o cuidado de jamais permitir novamente que loteamentos, que desmembramentos, que
enfim, que novas vias surjam na cidade sem a devida infraestrutura. Pois, se no passado se permitiu, e isso gera um passivo que a gente luta todos os dias, eu não tenho dúvida que quem vai fazer campanha eleitoral, quem vai para a rua, quem vai fazer, enfim, quem vai exercer o papel do vereador se depara com diversas ruas que não foram pavimentadas, mas que foram frutos de um processo de loteamento, onde se vendeu os imóveis para as pessoas e o loteador, aquela pessoa, não deu a devida infraestrutura que deveria ter sido dada a tempo para aquela comunidade. Enfim, isso não se pode permitir. Mas enfim, a gente vai continuar esse assunto também. Eu gostaria de citar desdobramentos também dos avanços que nós tivemos na implementação do SUS e na política de educação também no período atual, para que a gente possa, a partir daqui, discutir no fórum correto, que eu entendo que é a Câmara de Vereadores, o futuro, os próximos passos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu me recordo que semana passada, no meio da fala do vereador Valmir Ludovic, eu fiz uma parte e depois o vereador Felipe Belotto acabou interpelando, e eu não gostei da atitude do vereador naquele momento, de dizer que este vereador está mais preocupado com o pessoal de Buerarema do que com a própria Brusque. Que este vereador está preocupado com as eleições de lá e mais preocupado com a eleição lá de Buerarema do que daqui. E quando eu escuto esse tipo de absurdo, senhor presidente, e eu chamo de absurdo, só lhe dou a palavra, seu vereador. Vereador Jean. Tá, só vou lhe dizer... desculpa, eu lhe dei a palavra. Vereador Jean, é só para resgatar o que foi dito, para o senhor não colocar palavras na minha boca que eu não disse. Eu não disse que o senhor está mais preocupado com o pessoal de lá. O senhor interpelou o vereador Valmir Ludwig, dizendo que o vereador Valmir estava trazendo temas que não eram do interesse, sendo que segundos antes o senhor tinha falado do resultado da eleição de Buerarema, e foi isso que eu chamei a atenção do senhor. O senhor não tente colocar sobre esse vereador qualquer tipo de inimizade com qualquer cidadão que reside em Brusque, que mora em Brusque, que é brusquense, qualquer um. Isso não faz parte do meu jeito de fazer política e muito menos da minha pessoa. Isso não podemos admitir. Muito obrigado. Primeiramente que está gravado, vereador. Tudo que o senhor falou está gravado. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com as palavras que o senhor acabou de dizer, porque todos os vereadores que aqui estão e quem acompanhou o que o senhor quis dizer, e o senhor disse justamente isso, que aqui nessa tribuna se discute mais Buerarema do que Brusque, foram essas as palavras que o senhor utilizou, e na verdade não é o fato de uma cidade em si. Nós discutimos e apresentamos aqui porque é a cidade que mais traz migrantes para a cidade de Brusque. E eu tenho certeza que o senhor nem sabe a quantidade exata de pessoas que vêm do estado da Bahia, da cidade de Buerarema, de Lages, de onde o senhor veio também, de Criciúma, de onde eu vim também. O senhor não sabe exato. Por quê? Porque as políticas públicas voltadas à migração, infelizmente, são deixadas de lado por outras que de bem menor impacto para a nossa sociedade. E por que eu vim me manifestar a respeito disso hoje? Porque realmente o senhor, como um migrante, o senhor deveria ter um pouco mais de respeito quando o senhor utiliza o microfone para falar da forma como o senhor falou. Eu tenho sim preocupação. Tenho preocupação porque eu estou vendo os problemas de nossa cidade. Hoje nós somos em uma escola municipal, por exemplo, onde de 6 salas de aula, só 3 durante a manhã e 2 durante a tarde possuem alunos, porque não tem número suficiente de alunos. Que fica lá na Alexandre Merico, não é isso, não é o nome da escola? Lá no bairro Sirópolis, como é conhecido. Enquanto nós vamos na escola do Steffen e tem fila. Nós vamos na escola do centro, tem fila. Então a preocupação deste vereador é justamente essa questão, que nós temos que verificar as pessoas que estão chegando em nosso município, fazer uma política voltada à migração, porque esse é um fenômeno que realmente está na nossa cidade e nós não temos como transformar essa migração. Vai continuar esta migração, vai continuar, e não é só Buerarema,
todos os estados do país acabam migrando para Brusque. E o que eu não estou vendo é essa questão que o município poderia puxar para si e dizer o seguinte: olha, aqui no Steffen, nós temos N famílias com N moradias. Nós não temos mais capacidade de abrigar mais famílias, mas nós temos um bairro localizado em X, que tem vaga ainda em creche, que não vai precisar do ônibus para transportar o aluno, que tem vaga lá no posto de saúde, que não vai precisar levar mais um médico naquele posto de saúde, porque a quantidade de pessoas que ali estão é suficiente para o atendimento que ali possui. Essa é a preocupação deste vereador. E eu só vim na tribuna hoje rebater essas palavras, porque eu não tive tempo de rebater na semana passada, quando o senhor falou daquela forma. Realmente me entristeceu quando o senhor falou daquela forma, que este vereador Jean Pirola está mais preocupado com as discussões de Buerarema do que de Brusque. Eu tenho bastante preocupação com o povo de Buerarema, com o povo de Ilhéus, com o povo de Itabuna, com o povo de Curitiba, com o povo de Florianópolis, com o povo do Brasil inteiro, que aqui em Brusque está e não consegue encontrar na nossa administração pública uma política voltada à migração. Esta é a minha preocupação, vereador. Era só isso que eu queria colocar. Agora, jamais vou colocar alguém contra o senhor, até porque eu sei que o senhor é um migrante, e eu tenho certeza que o senhor tem o maior respeito do mundo pelos migrantes que aqui chegam, porque o senhor também é um migrante. Mas eu fui obrigado a hoje vir falar essa situação, porque realmente me entristeceu a forma como o senhor falou na terça-feira da semana passada. E eu sei que isso não é da sua índole. Eu sei que o senhor não faz política dessa forma. Mas talvez naquele momento daquela discussão, acabou saindo aquela frase que, no meu ponto de vista, foi infeliz. Só isso que eu queria dizer para o senhor. Conceda a parte, senhor vereador. Obrigado, vereador. Com certeza é um tema bastante importante e preocupante acima de tudo. Quanto ao Cirópolis, só vou corrigir, vereador, para não dar problema, né? Verdade. Conjunto habitacional Ciro Gevaerd. Não pode falar Cirópolis, é crime falar Cirópolis. Só para o senhor lembrar, para não esquecer desse nome. Mas estivemos sim com a Comissão da Educação, fomos visitar a escola e, por incrível que pareça, tem salas vazias. No Ciro, na escola Alexandre Merico tem salas vazias. Quando a demanda de alunos, tanto para o ensino fundamental quanto para infantil, é grande. E falta o quê? Por que falta alunos na escola? Falta o ônibus. O ônibus não para, ele não para pegar as crianças. Eles saem lá do loteamento, lá do Sesc Centenário, vão direto até essa escola e não tem parada. Então, quer dizer, os alunos não conseguem parar para ir para a escola. Então, alguma coisa tem que ser feita. Enquanto crianças estão sem vagas, tem salas vazias nesse loteamento. Obrigado. Nessa escola, obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador. Conceda a parte ao nobre vereador Vec. Obrigado pela parte, já que a gente está discutindo a nossa comissão de educação, que não deveria ser aqui hoje, né? Mas o que aconteceu e o que a gente entendeu que foi o que foi passado para nós lá no Ciro Gevaerd é que a Escola Augusta Dutra de Souza e Alberto Prete, os alunos estão se dirigindo para lá exatamente por causa do transporte coletivo e que é mais perto. Então, não é bem assim. Vim aqui tratar esse assunto e tentar desviar para outro, né? A gente sabe que tem salas vazias, ainda bem que tem sala vazia, que tem espaço para as crianças, se for preciso. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador, mas não concordo com o que o senhor acabou de dizer, em hipótese alguma. Eu não concordo com isso. Que bom que tem salas vazias, enquanto nós vemos outras escolas entupidas de criança. Nós vemos mães dizendo que tem escola que não tem mais vaga há um bom tempo. É essa a questão. Nós não estamos discutindo a comissão da educação. Nós já discutimos hoje a questão do transporte lá, mas não é o caso. Eu só citei esse exemplo, que é para a gente ver como a distribuição das pessoas no município, essa preocupação com a migração que nós temos hoje, é justamente porque afeta vários setores da sociedade. Não só a educação, a própria saúde. Vejam os bairros hoje mais populosos, como estão os postos de saúde. É só verificar isso, mais nada. Então,
o requerimento se baseia justamente nessa situação. Foi proposto aqui na audiência pública que em 60 dias a casa de atendimento ao migrante, e não é do baiano, é do migrante de qualquer local do Brasil e de Santa Catarina, para atendimento a essas pessoas que aqui chegam, para que elas possam ter, no mínimo, um direcionamento. No mínimo, saber para onde essa pessoa vai, ou de que forma ela vai, ou se o município pode, de alguma forma, auxiliar essas pessoas que aqui estão chegando. E isso tem que ser, sim, uma preocupação muito grande do município, porque a cada dia que passa, nós estamos acolhendo mais e mais migrantes na nossa cidade, e isso pode trazer um transtorno muito maior. Vereador, só para corroborar o seu posicionamento, acho que o local adequado para trazer as informações é a casa. Acho que o vereador vê que as informações da comissão devem ser trazidas e compartilhadas, né? E a questão da casa migrante é mais uma situação que nós vimos. Eu estava procurando ali, eu fiz questão de procurar a nossa creche do antigo Senac, que nós aqui na casa, na legislatura passada, Pipoca, passamos um trabalho, houve um acordo para vender o prédio, não vender, a prefeitura pegou para fazer o centro de educação infantil, a previsão é de entrega no final de 2013, no segundo semestre de 2013, não foi entregue, né? Agora a previsão é para o final do ano, a gente passa lá, não vê gente trabalhando, então acho que é justamente isso, essa decisão de executar aquela questão da prioridade, né? E aí é o que Vossa Excelência está falando em relação ao migrante, que é uma necessidade. A casa do migrante é uma necessidade, dado o êxodo que a gente tem de pessoas vindo para a nossa cidade nesse momento. Obrigado. Presidente, para encerrar, então, a gente sabe que a quantidade, o número de escolas no município já está atendendo, sim, a nossa demanda, mas ela pode a qualquer momento entrar em colapso, principalmente em pontos específicos, e onde nós temos pontos lá, por exemplo, no Ciro Gevaer, que está sobrando sala de aula, que poderia ser utilizado de outra forma. Essa questão de divisão, de encaminhamento das pessoas. Obrigado pela parte, senhor presidente. É necessário dizer que o compromisso do governo atual com a formação de uma casa para o migrante, esse compromisso ele está no plano de governo do Paulo Essel e Farinha, vencedor das eleições de 2012. Então esse pleito, ele está compromissado com a população brusquense. Não há qualquer dúvida, antes de qualquer vereador ter trazido esse tema para esse debate, muito antes disso já estava no plano de governo do prefeito Paulo Essel e do vice-prefeito Farinha, vencedor do pleito nas urnas em 2012. Então esse compromisso, ele está acima de qualquer tentativa de se criar uma bandeira aqui dentro, porque esse compromisso está estabelecido no plano de governo. Além disso, é necessário dizer para o vereador Jean, e o senhor, no final do seu discurso, o senhor reconhece que nós dois, como migrantes e também como pessoas que não veem diferença entre cidadão ou cidadã brusquense por conta de sua origem, seja ele o estado que for, nós dois, inclusive junto, fazíamos parte da bancada do governo, quando houve aquela carta que percorreu a cidade falando mal da população baiana, eu fui o primeiro a falar desse tema aqui nessa tribuna. Eu fui o primeiro a falar desse tema aqui, então é necessário, e também não vou falar de novo, não vou recordar novamente aquilo que foi dito a semana passada, mas para o senhor também entender as minhas palavras, eu estava colocando em contradição aquilo que o senhor havia afirmado para o vereador Valmir Ludwig, sobre os temas que o vereador traz para a tribuna. É apenas isso. E ainda falei, não vamos cair na armadilha de fazer aqui um balanço do resultado eleitoral, porque aí a gente ia ficar falando de eleição e os assuntos importantes da casa não passariam batidos. Então, em torno desse tema, é uma questão principiológica da minha parte. Não vejo distinção entre cidadão independente da sua origem. Não há qualquer distinção de cidadão brusquense pela quantidade de tempo que mora na cidade. Não há distinção de qualquer cidadão brusquense por conta do estado, da cor, da crença. Isso tudo é uma questão de princípios. O que nós temos que tentar fazer é não utilizar a Câmara para criar cidadãos de categorias diferentes, não apontar o dedo e dizer a população X, a população Y. É nós falarmos do brusquense. O senhor foi feliz também quando falou que a casa é do migrante, não é dos baianos. Não interessa, principalmente para a população baiana, que mora em Brusque, essa distinção
que é feita. Isso reforça preconceitos que estão latentes na sociedade. Nós temos que agir no sentido de falar em cidadãos brusquenses, independente da origem. E isso é uma questão que não pode ser levada à reveria. Isso nós temos que tratar com muita seriedade. Porque a nossa cidade é uma cidade construída por migrantes, filhos de imigrantes, netos de imigrantes, bisnetos de imigrantes. Não existe em Brusquense, não existe aqui a representação dos choclengues, por exemplo. Nós somos todos migrantes, ninguém é daqui. No fundo, ninguém é daqui. Então, por isso, nós não podemos criar cidadãos de categorias diferentes. Nós temos que tratar do cidadão brusquense, independente se ele chegou hoje na rodoviária, ou se ele está aqui desde o momento que nasceu, se está aqui há 3 gerações. São todos cidadãos brusquenses, são todos cidadãos brasileiros. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata desse tema. Por favor, vereadora Marli. Até, Felipe, porque o que a gente tem ouvido, existe um certo desconforto, uma certa tristeza e até uma indignação de algumas pessoas que vêm dessas regiões por conta de tudo que já vem sendo falado aqui na Câmara de Vereadores. A todo momento colocando em evidência a cidade, o grupo, da onde vem. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Parabéns pela sua fala. Obrigado, vereadora Marli, agradeço pela parte. E concordo com a senhora. Acho que nós temos que trabalhar a questão do migrante enquanto migrante. E não tentar transformar... verificar um grupo ou estigmatizar um grupo. Nós corremos o risco, vereador Jean, não é a sua intenção, corremos um risco de criar uma estigma, de criar e existe na cidade, aquela carta provou isso, criar uma relação com a migração, com os problemas com determinado grupo étnico ou determinado grupo de determinada região. A gente não pode reforçar esse discurso. E aí, acho que nós, tratando o tema com seriedade, a gente consegue evitar que isso aconteça. Porque aí sim, somando os esforços dessa casa, do senhor e do governo, que já estabeleceu no seu plano de governo a política para tal, a gente obtém sucesso e faz uma Brusque boa para todos aqueles que aqui residem, independente de sua origem. Muito obrigado. Sobre a visita ainda, vereador Vec, com todo o respeito, sobre comissão ou não, eu falo a hora que eu quiser, aonde eu bem entender aqui em Brusque, sobre a comissão da educação que fazemos parte. Inclusive o senhor faz parte também, né? Enquanto nessa escola do Círio Gevaerde tem sala sobrando, o Ministério Público obriga o prefeito a arrumar vagas, já que entramos nesse assunto. Então dizer que bom que tem sala sobrando, vereador, isso foi infeliz nessa frase, né? Isso foi bastante infeliz em dizer isso. É uma pena que tenha sala sobrando e tem pessoas querendo vagas nas escolas. Por quê? Porque não tem ônibus. A prefeitura não tem tantos ônibus escolares, então que faça esse transporte e pronto, resolve o problema e vamos ocupar essas salas. E quanto a vereadora Marli falar em descontentamento, nós estamos aqui, pelo contrário, dizendo que tem salas vazias e queremos ocupá-las, queremos que elas sejam ocupadas por brusquenses, pelas pessoas que moram aqui. Não tem descontentamento nenhum. Nós queremos que as pessoas tenham local onde poder estudar, onde poder exercer o seu direito de aprendizado. De qual descontentamento o senhor está falando? O senhor quer uma parte, vereadora? O senhor quer uma parte? Não lhe concedo mais a parte. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. Parabéns para você. Existe um desconhecimento aqui. O VEC, quando falou aqui, não tem nada de infeliz, VEC. Tem um desconhecimento aqui, quem trabalha na escola sabe que para uma criança passar de uma escola para outra durante o ano não é assim coisa tão simples de passe de mágica. Então a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente faz essa reflexão, porque quem está dentro da sala e sabe como é que se faz, que essas mudanças não são feitas assim, tu vai para lá, tu vem para cá, nós vamos botar um ônibus. Não é bem assim. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu queria, senhor presidente, dizer coisas que se diz assim, para fazer reflexão sobre esse pedido de informação. Parece ser índio. Alguém já escutou isso? Ou, não tenho nada contra o negro, mas eu não ficaria legal se a minha filha casasse com um negro. Já escutaram isso? O menino é muito bom, menino bonito, pena que é homossexual. Esse cara não presta porque é ateu.
A gente não escuta isso direto aí? Então, essa coisa de baiano, sul, norte, e discutir informação, desinformação das pessoas por conta disso tudo, é tudo bobagem, tudo bobagem. A gente só reforça essa nheca toda. Aliás, aqui nós fizemos um requerimento já sobre aquela carta, né, contra os baianos, que é uma carta criminosa que não sei como é que não se descobriu até para a gente acabar com essas bobagens. Lembro também que nós aqui na casa, no começo, saiu algumas bobagens, tipo, a prefeitura está botando forasteiro. Vocês lembram dessa história? Então isso tudo é bobagem. Não existe fronteira, né? Não existe fronteira, então a gente tem que dizer isso. Lembra também que quando foi a casa de passagem, foi outro trabalho, porque a casa de passagem devia estar lá no meio do mato com as pessoas escondidas para ninguém ver, porque aqui podia ser perigoso. Quanta bobagem, né? É assim que a gente trata os seres humanos? Não é assim. Isso é bobagem. Então a gente tem que valorizar essas diferenças. E aí onde eu quero chegar? Primeiro, quando o Felipe colocou aquilo, eu acho que já está devidamente esclarecido, porque eu também entendi de outro jeito, não estou aqui nem querendo mais discutir isso. Agora, acho que esse pedido de informação, nós vamos votar a favor, claro. Agora existe encaminhamento já feito, já foi dito aqui. Essa questão da migração é uma questão complexa, não é Brusque, é o Brasil inteiro, né? Então a gente tem que ter cuidado, não é tão simples dizer, olha, por isso que tem que ter plano diretor. Nós também temos aí um plano diretor que pode direcionar um pouco isso, porque também não é simplesmente dizer aqui pode e aqui não pode, né? Para a gente povoar a cidade onde pode ir, onde não, ou onde tem mais dificuldade, ou tem problema de enchente, ou tem problema no morro, enfim. Então, acho que é isso que está em jogo, senhor presidente. Então, esse pedido de informação, nós vamos votar favoravelmente, sem nenhum problema, e tentar buscar essas soluções que, com certeza, a assistência social, através da secretária, já tem conversa sobre isso, e a gente espera agilizar, não tem problema nenhum. Agora, eu penso que a gente tem que acabar com essa história da fronteira, assim, né? Isso acaba reforçando muitas vezes coisas que a gente não quer. Aqui, uma vez nós fizemos um levantamento, né, Roberto? O senhor não é de Brusque, né? Eu não sou de Brusque, Felipe não é de Brusque, não sei mais quem é, o vereador Dejair também não é, Celso não é, né? Não sei mais quem aqui o Jean também tu não és, né? A Marli também não é, né? Se for apertar aqui, senhor presidente, se for apertar aqui, então a gente tem que... quem é de... eu vou tomar liberdade. Qual é o vereador que é nascido em Brusque? Faz favor, só levanta o dedo, só para ajudar a gente a visualizar. Legal, obrigado. Não, mas é só para dizer assim, ó, que isso faz diferença, Celso, isso faz diferença, vereador? Nenhuma, né? Todos somos brusquenses, na hora que a gente está na cidade, trabalhando por ela, assim como as pessoas que chegam também aqui, né? Nascidas aqui, ou que são acolhidas na cidade, são brusquenses. Eu só fiz isso para dizer assim, ó, que essa é um tipo, né, que a gente tem que crescer nessa discussão, no sentido, né, de não fazer essas diferenças. Senhor presidente, o senhor está provando a sua identidade, o seu nascimento. Tá bom. Obrigado, senhor presidente.